do óleo. Na realidade, este estudo não é muito diferente do artigo que a gente colocou no grupo, mas o objetivo de fazer um estudo ao vivo seria justamente para poder tirar dúvidas e poder ver isso de uma maneira um pouco mais clara, né? Uma vez que um texto como aquele acaba se tornando um pouquinho denso, porque tem muita informação, né? Eu acredito que uma aula ao vivo se torna mais fácil para que a gente possa absorver e adquirir essas informações. Bom, então, nós estamos aqui em pleno Hanukkah. E, normalmente, quando as pessoas pensam na questão do sentido de Hanukkah, é muito comum que as pessoas imediatamente evoquem a ideia do milagre do óleo. Você pergunta para uma pessoa, o que você está comemorando em Hanukkah? Não, aconteceu lá uma disputa entre judeus e pessoas que queriam destruir os judeus, e aí, então, quando foram rededicar o templo, quer dizer, a pessoa fala 2 segundos aí sobre qualquer tipo de conflito, quando foram rededicar o templo, então só tinha uma jarra de óleo, né? E aí, então, essa jarra de óleo que servia só para um dia, para iluminar, né, a menorá por um dia apenas, uma vez que era a única jarra de óleo que estava com o selo do sumo sacerdote, portanto não tinha sido profanada pelos invasores, então ela durou 8 dias, que era o tempo necessário para que se fizesse aquelas atividades e eles pudessem então correr atrás de outras jarras de óleo para poder repor o que era necessário para que a menorá continuasse a queimar. Bem, então as pessoas pensam nisso. Algumas sequer mencionam qual é o motivo de Hanukkah ligado à guerra, né, ligado à revolta dos Macabeus que ocorreu aí no século II antes da Era Comum. Tá? Mas tem um vídeo muito interessante de um rabino que eu gosto muito, que é o David Bar Hayim, da Mahon Shiloh, lá em Jerusalém, e ele fala o seguinte: para entender o sentido de Hanukkah, não é necessário olhar para além da tefilá, da oração feita nesse período. E aí, quando você olha para a oração que é feita nesse período, acontece algo muito curioso. Por quê? Porque o que a oração e as bênçãos de Hanukkah elas falam, o que elas revelam sobre essa época? Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui o slide, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de enxergar. Bom, vamos lá. Então, o que essa oração e bênçãos, o que elas dizem? Vamos lá. Pelos milagres, pelas obras poderosas, pelos atos de livramento, pelo triunfo na guerra e pela redenção que tu, aqui falando para o Eterno, operaste para nós e nossos ancestrais naqueles dias, não é de vistas, tá? Naqueles dias, a esta época, nos dias de Matitiá, Ben Yohanan, o sumo sacerdote Hasmoneu e seus filhos, quando o reino helenista maligno se levantou contra o teu povo, a casa de Israel, para anular a tua Torá e para fazê-los transgredir os estatutos da tua vontade. Em tua abundante compaixão, tu te levantaste por eles no tempo de tribulação, tu defendestes os seus direitos e lutaste a sua batalha, e vingaste o erro cometido contra eles. Tu entregaste guerreiros poderosos nas mãos dos fracos, os muitos nas mãos dos poucos, os depravados nas mãos daqueles que apoiam a tua Torá. E tu te fizeste grande fama no mundo, e para o teu povo tu fizeste atos assombrosos e milagres. Então, esse é um trecho da famosa Al-Hanissim, né? A oração que é recitada como parte da Amidá durante esse período. Essa oração ela também é recitada como parte aí da Birkat Hamazon, da oração após a refeição, como forma de gratidão. E essencialmente é isso que você recita quando você está, então, no período de Hanukkah. E nessa oração, que é a oração central de Hanukkah,
você não tem qualquer menção ao milagre do óleo. Simplesmente nada é dito. Fala-se sobre a batalha, fala-se sobre a revolta dos macabeus e nada é dito sobre o milagre do óleo. Aí alguém diria, Shaul, mas você tem que levar em conta que a gente faz o acendimento das lâmpadas de Hanukkah. Tá bom, então vamos olhar as bênçãos de acendimento das lâmpadas de Hanukkah. Uma delas diz, bendito és tu que nos santificastes em teus mandamentos e nos ordenastes acendermos a lâmpada de Hanukkah. Ou seja, não há aqui uma alusão ao milagre. Há uma alusão à ordem de se acender a lâmpada de Hanukkah. Alguém poderia falar, mas o Eterno não ordenou acender a lâmpada de Hanukkah. Alguns até criticam isso. Na realidade, quem ordenou foi a corte mosaica, né? Foi o Sinédrio. E o Sinédrio tinha autoridade constituída pela Torá para fazer isso, para deliberar em nome do Eterno. Tá? Isso foi concedido na Torá. Então, é claro, só que fica muito longo você dizer, bendito és tu, Eterno, que nos deste juízes que deliberaram e ordenaram. Então, como foi o Eterno que instituiu os juízes e deu autoridade, falou para fazer o que os juízes mandavam fazer, e os juízes instituíram isso, então o Eterno indiretamente ordenou. Então, essa é a ideia. Tá? Mas não há menção ao milagre do óleo, em momento nenhum. Há a questão da ordenança de acender lâmpada. Inclusive, essa bênção ela não é diferente da bênção da lâmpada de Shabat, por exemplo. Ela é bem parecida com a bênção da lâmpada de Shabat. E aí você tem uma segunda bênção, tá? Que pode falar. Tem dúvida, pode falar. Bom, enquanto vai escrevendo, eu vou falar da segunda bênção. Bendito és tu, Eterno, que operaste milagres aos nossos pais nos dias anteriores a esta época. Ou seja, é uma bênção que faz alusão a milagres, no plural. Mas os milagres no plural, quando a gente olha para a oração de Al-Hanissim, a gente vê que estão ligados o quê? A revolta dos macabeus. Não há menção ao milagre do óleo aqui. Tá? Então, repara, nenhuma bênção nem a outra dizem explicitamente que há um milagre do óleo que foi realizado, que aconteceu. Tá? Quando você, então, tem toda a liturgia de Hanukkah, se você olhar, tá? Por quê? O que acontece? Você tem costumes, né? Então, você vai lá para Portugal, você vai ter o costume português. Você vai lá para a Alemanha, você vai ter o costume dos judeus alemães. Muito bem. Você tem outras orações ou textos que podem ser lidos a essa época, mas que não fazem parte da liturgia instituída para o povo como um todo. Tá? São costumes regionais. E se são costumes regionais, então não foi algo que a corte mosaica instituiu. E por que a corte mosaica não instituiu na oração uma referência ao milagre do óleo? Isso é muito curioso. Né? Bom, a dúvida, vamos ver a dúvida aqui do Shlomo. Quando a dúvida se é uma mitzvah da Torá, vinda do Eterno, então somos rigorosos. Mas se a dúvida é com respeito a uma mitzvah, um mandamento do Sinédrio, somos lenientes, pois é uma ordem dos dirigentes do povo. Eu não entendi. Então, como que para dúvidas há diferença quando para o Eterno não há? Não, veja, a questão aqui, essa bênção é somente litúrgica. Tá? A questão das dúvidas é quando há uma dúvida com relação a uma aplicação, tá? Da halachá. Se a halachá se aplica ou não. Tá? Então, aí você tem uma dúvida para diferenciar, ok? Mas aqui, na realidade, o que você tem é a corte mosaica que determinou, então, né? Mas ninguém, na verdade, ninguém acha que na Torá está escrito que tem que acender lâmpada de Hanukkah. Tá? Então, eu creio que não houve essa necessidade por isso. Tá? Não, porque não há uma necessidade prática de discernir, como há no caso da aplicação dos mandamentos, onde a pessoa muitas vezes não lembra, né, onde é que há o limite
o que foi que o Eterno disse, o que foi que os sábios disseram. Tá? Então, talvez seja por isso, porque é uma coisa que não gera dúvida. Tá? Quando eu digo não gera dúvida nas pessoas quanto à origem. Tá? Bom, mas isso sai um pouco também do foco do nosso estudo aqui. Tá? Então, vamos focar aqui um pouco mais na questão disso que a gente está falando, que é a ausência, né, dos milagres, do milagre do óleo. Tá? Então, quando o Rabino Bar Haim ele fala que o sentido de Hanukkah é a vitória militar, não é o milagre do óleo, tá? Ele não entra no mérito se o milagre aconteceu ou não. Tá? Isso a gente vai entrar nesse mérito. Mas ele não entra nesse mérito necessariamente. O que ele está dizendo é que não é o espírito da coisa, não é o principal. Tá? Não é a essência de Hanukkah. Tá? A essência de Hanukkah é você comemorar a vitória contra o helenismo dos seleucidas. Tá? Para isso, inclusive, para entender bem o que aconteceu, recomenda-se muito a leitura do livro de 1 Macabeus, tá? Que não é um livro canônico, mas é um livro histórico, e é um livro que pode relatar muita coisa interessante, e que a gente pode utilizar, então, como uma referência para entender o que foi que aconteceu naquela época. Bom, então, pessoal, como é que a gente explica isso? Por que não tem essa menção ao milagre do óleo? Bom, primeiramente é importante esclarecer o seguinte: o milagre do óleo ele aparece no Talmud, tá? Ele aparece no Talmud Bavli, no Talmud babilônio, e é essencialmente onde você tem a descrição. Tá? A fonte principal é o Talmud. Ele diz assim: o que é Hanukkah? Pois nossos sábios ensinavam. No 15º de Kisleu, ou Kislev no hebraico moderno, né, chamamos assim, são os dias de Hanukkah, que são 8, nos quais lamento pelos mortos e jejum são proibidos. Né? Isso aí, lamento pelo morto e jejum é proibido porque é um dia de festa. Né? Toda época festiva judaica tem essa característica de você não poder ter práticas que lembrem tristeza para não desvirtuar a festividade. Tá? Aí ele fala: pois quando os gregos entraram no templo, profanaram todos os olhos que estavam no templo. Quando a casa dos Hasmoneus prevaleceu contra eles e os derrotou, procuraram e encontraram somente um jarro de óleo sobre o qual estava o selo do sumo sacerdote, mas só continha o suficiente para um dia de iluminação. Porém, um milagre aconteceu e eles acenderam a menorá por 8 dias. No ano seguinte, esses dias foram apontados como festividade, com Halel e ação de graças. Isso está lá, né, no Talmud Bavli, em Shabat 21b. Tá? Então, não há dúvidas de que a literatura judaica faz menção ao milagre do óleo. Não há essa dúvida. A menção ao milagre do óleo, ela existe. Tá? Mas a questão é como é que a gente entende isso. E a segunda fonte que a gente tem é da Megillat Hanukkah, que embora ela não seja muito conhecida, a gente traduziu isso ano passado, fizemos um esforço danado, inclusive, de apresentar a primeira e única versão brasileira e bilíngue, né? Perdão, versão em português e bilíngue, né, desse texto, mas ele é um texto interessante, porque ele também narra esses eventos. Mas ele é um texto que é uma Megilá. Ele não é um texto que se preocupa em ser histórico. Ele se preocupa em narrar os eventos. Tá? Então diz assim: depois disso, os filhos dos Hasmoneus vieram ao templo e reconstruíram os portões que haviam sido destruídos e repararam as brechas nas muralhas. Purificaram o pátio dos cadáveres e da imundícia. Tentaram encontrar óleo puro de oliva para acender a menorá, mas só puderam encontrar um único vaso que estava selado com o sinete do sumo sacerdote. Eles reconheceram que estava puro, mas só havia óleo suficiente para um único dia. O Elohim dos céus, que fez o seu nome habitar ali, abençoou o óleo e eles a acenderam 8 dias. Então a Megilá, ela conta exatamente a mesma história que é narrada pelo Talmud. Tá? Exatamente a mesma história. Não há nenhuma diferença
entre um e outro. Talvez a forma de falar. Tá? Agora, observe, então, que você tem um hiato aí muito grande e muito significativo entre os eventos. Tá? Por quê? Porque a revolta dos Macabeus, ela ocorreu entre... Perdão, não é 167, aqui é 160. Tá? Então, aqui, na verdade, é 160, tá? Então, foi entre 160 e 167, tá? Antes da Era Comum. E o testemunho mais antigo do milagre do óleo, ele é do final do século II, início do século III, já na Era Comum. Ou seja, você tem um gap, né, um hiato de 300 a 400 anos entre os eventos e a história narrada. Tá? Então, assim, a história que a gente tem do milagre, ela foi contada 300 a 400 anos depois dos eventos acontecidos. Tá? Isso não seria problema, porque a gente poderia supor o seguinte: não, havia outras fontes anteriores a essas, e essas fontes se perderam. A gente poderia aplicar o mesmo raciocínio que é utilizado, por exemplo, para os livros do Tanar, os livros da Bíblia hebraica. Tem livros que a gente tem que datam do século II, antes da Era Comum, mas eles foram escritos à época do século V, antes da Era Comum. Aí você fala, então isso significa que não, que eles não foram escritos antes do século II, antes da Era Comum? Não, não é isso. É que a fonte mais antiga que se tem deles, né, ou de fragmentos desses livros, é dessa época. Tá? Então, só de curiosidade, salvo engano, a fonte mais antiga de fragmento da Torá é do século VII, antes da Era Comum. Tá? Salvo engano, que é a bênção sacerdotal. Bom, mas, então, assim, isso não seria um problema. Só que a questão é que nesse hiato de 300 a 400 anos, você tem outras fontes, tá? Que falam outra coisa. Aí é que é o problema. Então, o problema não é só a ausência de fonte, é que durante esse período de 300 a 400 anos de gap, de hiato entre uma coisa e outra, você tem outras fontes que narraram esse evento e que contaram uma história diferente. Aí você começa a ter uma certa dificuldade, porque aí não é uma questão de você não encontrar uma fonte antiga, é uma questão de que as fontes antigas não trazem a história. Tá? Bom, e como é que a gente vai resolver isso? A gente vai entender daqui para frente. Né? Mas vamos primeiro ver o que dizem essas outras fontes antes da gente resolver o enrosco. Né? Por enquanto, estamos só criando o problema. Certo, Ruth? Estamos fazendo igual os mineiros. Né? O primeiro registro que nós temos do evento, tá? Dos eventos envolvendo Hanukkah, e o mais completo deles está lá no primeiro livro de Macabeus. Tá? E ele diz assim: então disse Yehudá, eu usei os nomes em hebraico, tá? Junto com seus irmãos, nossos inimigos estão derrotados. Vamos subir a Jerusalém, a Jerusalém, para purificar o lugar santo e restaurá-la. Parênteses, tá, pessoal? Não, aqui não foi o fim da guerra, foi o momento em que eles retomaram o templo. Tá? A guerra ainda durou mais tempo depois. Todo o exército se reuniu e subiram para o monte Sião. Aí viram o santuário abandonado, o altar profanado, as portas incendiadas, o mato crescendo nos átrios como num bosque ou na montanha, os aposentos dos Kohanim, dos sacerdotes, destruídos. Eles tinham arrebentado com o templo. Estava largado às traças. Rasgaram suas vestes e choraram amargamente, cobrindo-se de cinzas. Prostrados por terra, começaram a gritar ao som das trombetas, clamando ao céu. Aqui eu não sei, deve ter tido alguma coisa ficou truncada aqui. Bom, então, enquanto era purificado o templo, tá? Vamos lá. Para esta função, escolheram os Kohanim sem defeito, observantes da Torá, os quais purificaram o santo lugar e removeram para um lugar impuro as pedras que o profanavam. Deliberaram também sobre o que fazer do altar dos holocaustos,
que tinha sido profanado e tiveram a boa ideia de o demolir. Assim, ele não continuaria a ser motivo de desonra, pelo fato de as nações o terem profanado. Então, eles destruíram o altar para refazer. Tá? Demoliram, pois, o altar e deixaram as pedras no monte do templo, em lugar conveniente até que aparecesse o profeta esperado para decidir o que fazer com elas. Tomaram então pedras inteiras, então eles foram refazer o altar. Tá? Tomaram então pedras inteiras, não talhadas, segundo a Torá, e construíram um altar novo, segundo o modelo do anterior. Restauraram o lugar santo e consagraram a parte interna do santuário e dos átrios. Fabricaram novos utensílios sagrados e introduziram no templo a menorá, o altar do incenso e a mesa. Acenderam o fogo sobre o altar, bem como as lâmpadas da menorá, para que iluminassem o templo. Colocaram em ordem os pães sobre a mesa, penduraram as cortinas e deram por terminados os trabalhos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? O som está bom aí para vocês? Sim? Tá. Então tá bom. Antes do amanhecer, no dia 25 do 9º mês, isto é, o mês de Quisleu, do ano 148, eles se levantaram para oferecer o sacrifício, de acordo com a Torá, sobre o novo altar dos holocaustos que tinham construído, exatamente na mesma época e no mesmo dia em que os gentios ou as nações o haviam profanado. O altar foi consagrado em meio a cânticos e cítaras e liras e símbolos. Todo o povo prostrou-se por terra em adoração e fez subir para o céu os seus louvores, para aquele que lhes tinha concedido sucesso. Durante 8 dias celebraram a dedicação do altar, oferecendo holocaustos com alegria e sacrifícios de comunhão e de ação de graças. Enfeitaram a fachada do templo com coroas de ouro e pequenos escudos, e consagraram os portais bem como os aposentos, onde colocaram portas. Foi muito grande a alegria do povo, tendo sido cancelado o opróbrio causado pelas nações. Então Yehudá, Judá e seus irmãos e toda a Assembleia de Israel determinaram que os dias da dedicação do altar seriam anualmente celebrados no seu devido tempo, pelo espaço de 8 dias a partir do dia 25 do mês de Quisleu, com júbilo e alegria. Olha que interessante, então, pessoal. Esse relato é bem detalhado. Fala até o que foi feito com a pedra do altar que eles decidiram demolir. Fala que tinha grama crescendo onde não devia, tá? Porque o templo estava largado às traças. Chega nesse grau de detalhe e não fala nada, absolutamente nada, sobre o milagre do óleo. Se o milagre do óleo aconteceu, é muito estranho que esse registro, que é quase que contemporâneo, ele é do século II antes da Era Comum. Segundo os acadêmicos, esse registro, pelo grau de detalhe, ele menciona nome pra caramba, né, das pessoas envolvidas aí nos acontecimentos, tá, de Hanukkah, da revolta dos Macabeus. Ele dá muito detalhe. Então, os acadêmicos têm absoluta certeza que esse texto de 1 Macabeus ele foi escrito primeiramente em hebraico, tá? Porque ele tem hebraísmos, ele tem nuances, né, de figura de linguagem hebraica, ele foi depois traduzido para o grego, tá? E ele é simpático aos rasmoneus, que os rasmoneus depois foram um desastre. Tá? E ele não faz qualquer menção negativa aos rasmoneus. Ele fala dos eventos depois, dos rasmoneus fazendo aliança com Roma, tá? E não fala negativamente. Ou seja, esse é um texto que com certeza é contemporâneo aos acontecimentos. Ou foi falado por alguém ou foi escrito por alguém que vivenciou, ou foi escrito por alguém que teve acesso a fontes que vivenciaram, tá? Pelo grau de detalhe, pela maneira como o texto é escrito. Tá? Então, ele é muito mais confiável, não tem nem termos de comparação, né, do que um texto de 300, 400 anos depois, que traz meia dúzia de palavras, né, e que
fala outra coisa, tá? Não tem como fugir disso, pessoal. Se você fugir disso, você vai necessariamente cair numa fé cega. Você necessariamente, se você ignorar isso e falar, não, o que importa é que o milagre está escrito lá no Talmud, você está caindo numa fé cega. Você está caindo numa fé seletiva. Você escolhe ignorar completamente uma fonte, escolhe uma outra muito pior, simplesmente porque ela está de acordo com a sua forma de pensar ou com a sua forma de crer. E aí é um perigo se você faz isso, tá? E não é a forma de resolver. Como eu disse para vocês, tem solução, mas não é a maneira da gente resolver a questão, tá? Bom, então, a razão para Hanukkah, que inclusive é dada em 1 Macabeus, ela faz jus ao nome. Até o nome, pessoal, até o nome indica que a razão não foi o milagre dos 8 dias do óleo durando. Por quê? Porque o nome Hanukkah vem da expressão hebraica Hanukkah HaMizbeach, tá? Que significa o quê? Dedicação do altar. Tá? Esse é um termo que a Torá usa para falar de quando o altar foi dedicado. Então, a festividade é uma festividade que comemorava originalmente a dedicação do altar e não uma festividade que comemorava milagre do óleo. Tá? Agora, para explicar essa discrepância, a gente vai ter que ver como é que Hanukkah evoluiu. Tá? Não tem como vir de luz, Shlomo. Não tem como. Luz é ouro. Tá? Não tem como vir de luz aqui. Tá? Hanukkah vem da expressão Hanukkah HaMizbeach, né, que é dedicação do altar. Então, é a festa da dedicação. Todo mundo que traduz Hanukkah traduz como festa da dedicação. Quando digo traduzir, é traduzir, não é usar um apelido. Tá? Festa das luzes é apelido. Tá? Ok? Bom, agora, vejam vocês então. Vamos avançar. Isso no século II antes da Era Comum. Tá? Quando você vai, então, para o século I antes da Era Comum, você tem um segundo registro. Esse registro foi da comunidade de Alexandria, tá? É uma comunidade grega. E eles escreveram uma obra que é chamada de Segunda Macabeus. Esse é um nome péssimo que escolheram para essa obra. Por quê que é um nome péssimo? Primeiro, porque essa obra relata os mesmos eventos. Ela não é uma continuidade da primeira. Tá? E segundo, porque ela não foi escrita pelo mesmo autor. Ela foi escrita muito tempo depois. Ela foi escrita quase que um século depois. Ela foi escrita em grego. Ela não traz hebraísmos, figuras de linguagem em hebraico. E ela não traz a riqueza de detalhes do primeiro livro. Ela já floreia, ela já não é tão detalhada, tá? Mas ela diz assim: durante 8 dias fizeram uma festa semelhante à de Sukkot, relembrando que pouco tempo antes haviam passado essa festa vagueando pelos montes e cavernas como animais. Por isso, trazendo hastes e ramos verdes e folhas de palmeira, entoavam hinos àquele que lhes estava dando a alegria de purificar o seu santo lugar. Depois, com um decreto público assumido por todos, prescreveram para toda a nação dos judeus que celebraria estes dias de festa a cada ano. Então, segunda Macabeus já dá um outro motivo. Primeira Macabeus fala que a festividade, né, Hanukkah HaMizbeach, a festividade de dedicação do altar, foi instituída por 8 dias por Judá, né, o Macabeu e Judá Macabi, e que simplesmente foi isso, foi uma festa de 8 dias, não dá razão. E é um relato detalhado, como a gente viu. Né? Eles falam até da grama crescendo no templo, tá? Mas aqui eles já reinterpretaram. Esse já é um relato de 100 anos depois, e a comunidade de Alexandria reinterpretou Hanukkah. Como é que eles reinterpretaram? Eles pensaram assim, não, isso aqui eles celebraram Sukkot tardio. Por quê? Não, porque eles não puderam celebrar Sukkot, né, festa de tabernáculos, que é uma festividade que, se você considerar junto com Shemini Atzeret, né, com a festa do 8º dia, dura 8 dias, então eles não puderam celebrar
a festa dos tabernáculos, então, quando eles liberaram o templo, eles imediatamente celebraram a festa dos tabernáculos tardiamente. Tá? E para interpretar assim, eles se basearam num mandamento da Torá que dá uma autorização a quem perdeu a Páscoa, né, o Pessah, por motivos alheios à sua vontade, de celebrá-la no mês seguinte, né, de celebrá-la no segundo mês. E você tem isso acontecendo em 2 Crônicas, em Divrei Hayamim, capítulo 30. Tá? Você tem um determinado rei, salvo engano, Yoshiarro, Josias, ele faz isso. Ele celebra o Pessah, a Páscoa, no segundo mês. Tá? E aí o que acontece? Eles... Desculpem, eu derrubei um negócio aqui. Nada de muito importante. Aí o que acontece? Então eles se baseiam nisso para tentar explicar por que a festa tinha 8 dias. Tá? Então, segundo eles, a festa tinha 8 dias, porque então é como se estivesse celebrando Sukkot tardio. Tá? Mas por que eles mudaram a razão da festa, a comunidade de Alexandria? Né? Lembrando, 1 Macabeus, que é o registro mais antigo que a gente tem dessa festividade, ele simplesmente fala que foi uma festa de 8 dias e acabou, não dá motivo nenhum. Tá? Por que a comunidade de Alexandria mudou essa data? Tem 2 possibilidades, tá, que os acadêmicos levantam. Uma é que eles ficaram constrangidos com ser uma data pagã. Tá? Porque o 25 de Quisleu, né, do 9º mês, era uma data pagã, era a data que o templo tinha sido profanado por Antíoco Epifânio para ser dedicado a Zeus Olimpo. Tá? E aí, então, o que Judá Macabeu faz? Ele pega e rededica isso como uma festividade para o Eterno. Fala, não, então tá bom, então agora vamos fazer no mesmo dia. Na cultura semita, tá? Qual era a ideia dele? A ideia é o seguinte, olha, você não estava querendo cultuar Zeus Olimpo, né? Então, você perdeu, então agora eu vou cultuar o Eterno. Tá? Na data que você queria cultuar essa falsa divindade. Então, a ideia era essa, que na verdade, o Eterno teria vencido Zeus Olimpo. Tá? Esse é o motivo, o motivo pelo qual Judá o Macabeu ele dedica nessa data. Tá? E talvez isso tivesse gerado algum desconforto entre os judeus de Alexandria, eles não tivessem curtido muito e tivessem precisando de um outro motivo, ou tá? Essa é a hipótese, essa que eu acabei de falar, a hipótese menos provável. A hipótese mais provável é que essa festa não colou muito na diáspora no começo. Tá? Por quê? Porque os judeus de Alexandria já eram meio helenizados. Né? Eles tiveram, inclusive, que ter uma tradução da Torá para o grego, porque eles já tinham dificuldades com o hebraico. Tá? Que foi daí que começou a surgir a ideia, né, da tradução da Torá para o grego. E aí, pessoal, o que acontece? Você tem, então, uma situação de uma festividade que talvez alguns judeus chegassem e falassem, mas vem cá, por que lá em Israel se celebra isso e aqui em Alexandria não? E aí talvez surgiu essa obra para poder dizer justamente isso, para poder dizer que, não, na verdade, eles estavam celebrando Sukkot, eles estavam celebrando uma festa de tabernáculos, então a gente não precisa celebrar isso daí dessa maneira. Ou até para convencer os judeus de Alexandria a celebrar, tá? De alguma maneira ligado aí com o fato da festividade não ser popular na diáspora. Tá? E aí eles mudaram então o sentido. Mas até agora não apareceu o milagre do óleo. Então, não apareceu na época, tá, da revolta dos Macabeus, o registro que era contemporâneo, que é a primeira Macabeus. Um século depois, você ainda não tem registro do milagre do óleo. Vamos para o 3º registro. Vamos pular mais um século. Vamos para o 1º século da Era Comum, com Flávio Josefo. Flávio Josefo explica um monte de coisas sobre o judaísmo. Ele não era leigo. Tá? Flávio Josefo era um sacerdote, ok? E ele tinha bastante conhecimento. Ele explica em detalhes, inclusive, as crenças das diferentes seitas judaicas na época do Segundo Templo. Ele explica em detalhe a diferença entre fariseus e saduceus, etc.
tá? Então não era um leigo, ele escreveu quilos e quilos de livros falando, detalhando as práticas judaicas. E ele fala assim: então Yehudá, Judá e seus companheiros celebraram o festival da restauração dos sacrifícios. Exatamente o que a gente falou, né? Hanukkah HaMizbeach, tá? Então a dedicação do altar, né? Por quê? Porque aí eles puderam voltar a sacrificar. Tá? Então a restauração dos sacrifícios do templo por 8 dias, e não omitiram qualquer tipo de prazer, mas todos banquetearam sobre ricos e esplêndidos sacrifícios. Então eles fizeram um festão, né? Isso que ele está falando basicamente. Tá? Isso, lembrando, ele já está 200 anos aí, mais ou menos, 2 séculos depois dos ocorridos. E honraram ao Eterno, né? E se deleitaram com salmos de louvor e tocaram harpas. Até então ele não está falando nada de muito diferente de 1 Macabeus. Tá? De fato, ficaram tão felizes com o reviramento, talvez o reavivamento, né, de seus costumes, e depois de um longo período, tendo inesperadamente readquirido o direito à adoração, tornaram lei para sua posteridade que observassem um festival celebrando a restauração da adoração no templo por 8 dias. E desde aquele tempo até este nós o celebramos, né, o qual chamamos de Festival das Luzes, porque eu imagino, olha só, ele não sabia, tá? Ele fala, eu imagino. Além das nossas esperanças, esse direito foi trazido à luz, e esse nome foi posto sobre o festival. Então, veja, na época de Joséfo, começaram a apelidar Hanukkah de Festa das Luzes. Tá? Então, isso começou, o apelido de Festa das Luzes começa assim, o primeiro registro que você tem é do 1º século na Era Comum. Tá? E Joséfo não sabia por que desse apelido, ele não sabia explicar qual era o motivo do apelido, de chamar de Festa das Luzes. Tá? E Joséfo, de novo, não fala do milagre. Então, recapitulando, 1 Macabeus, que é do século II antes da Era Comum, um relato praticamente ocorrido na mesma época da revolta. Não fala do milagre. Fala em detalhe de tudo, não fala do milagre. Tá? 2 Macabeus, que já dá uma reinterpretada, né, no motivo da celebração, etc., é de um século depois. Também não menciona milagre. Joséfo, já estamos a 2 séculos de distância, não menciona milagre. Tá? E por que chamar de Festival das Luzes? Certamente você teve aí uma influência da Saturnália romana, tá? Porque a gente já vai ver daqui a pouco. Tá? Eu não vou falar disso imediatamente. Vamos lá. Aí ele fala, desde aquele tempo até este, nós o celebramos, né? Volto a dizer, o qual, né, chamamos Festival das Luzes, porque eu imagino, além de nossas esperanças, esse direito foi trazido à luz. Aí eu botei, né, aqui, pessoal, uma imagem, na verdade, aqui da Saturnália, para vocês terem uma ideia, tá, de como é que era celebrada a Saturnália. Eles acendiam tochas, acendiam lâmpadas a óleo, acendiam velas, tá? E tinha uma razão para isso, tá? Que a gente já vai falar daqui a pouco. Bom, aí vem a pergunta, né? O que aconteceu entre o século I antes da Era Comum e o século I depois da Era Comum, nesse espaço de 100 anos aí? Tá? O que aconteceu que, de repente, Hanukkah virou Festa das Luzes? Tá? Tem uma dica para isso. Tá? E volto a dizer, a gente vai resolver todos esses enroscos, tá? Não estamos primeiro só fazendo um panorama da questão aqui, tá? Bom, então, como é que a gente vai resolver esse enrosco? Vocês vão ver daqui a pouco. Tá? Mas tem uma dica que está em 1 Macabeus 12, de 1 a 4. Vendo Jehonatan, né, Jonatas, que o tempo trabalhava em seu favor, escolheu alguns homens e os enviou a Roma para confirmar e renovar a amizade recíproca.
também aos espartanos e a outros lugares enviou cartas no mesmo sentido. Os enviados, pois, dirigindo-se a Roma, entraram no Senado e disseram: o sumo sacerdote Jehonatan e a nação dos judeus enviaram-nos para que renoveis a amizade e a aliança com eles, tal como outrora. E os romanos lhes entregaram cartas para as autoridades locais, a fim de que lhes favorecessem o retorno tranquilo até a terra de Judá, de Judá. Tá? Então, o que aconteceu, pessoal? Tá? É importante entender o seguinte: Roma não invadiu Israel assim do nada. Tá? Roma tinha vínculos, tinha laços com Israel, tinha acordos com Israel. Só que começou a rolar uma briga danada, né? Dinastia dos Hasmoneus, mas uma briga ferrenha entre irmãos, primos, pai, filho, mãe, enfim, né? A família dos Hasmoneus degringolou, e eu não vou aqui entrar no mérito de tudo que aconteceu, porque é muito extenso, tá? Mas eles começaram a brigar, e, num dado momento, resolveram pedir acudir, né, ser acudido, pedir para ser acudido por Roma. Pediram ajuda, e aí Roma pegou e foi. Tá? E Roma começou, então, a tentar assegurar a ordem em Israel. Tá? Então, Roma foi chamado para Israel. Roma não invadiu Israel. Roma foi chamado para Israel. Tá? Isso muita gente não sabe, mas isso é fato. Tá? Então, Roma foi convidado pela dinastia dos Hasmoneus para poder fazer parte do governo, tá? Para poder ajudar. E aí, obviamente, quando Roma veio, trouxe os seus costumes e trouxe a Saturnália. Tá? O que aconteceu? Antíoco Epifânio ele havia rededicado o templo de Jerusalém a Zeus Olimpo em 25 de Quisleu, por volta do solstício de inverno. Tá? Hanukkah acontece perto do solstício de inverno. Mesma época em que os romanos celebravam a Saturnália. Tá? Festividade de solstício de inverno, pessoal, você vai ver um monte. Tá? Se você achar que Hanukkah é a única festividade, né, você está redondamente enganado. Tá? Inclusive, a dinastia, a família era dos Hasmoneus, ficavam conhecidos como Macabeus por causa de Yehudá HaMaccabi. Tá? Aí, obviamente, tem algumas divergências, né, com relação aos motivos, né, que levam a ser chamado, né, a ser chamado de eles serem chamados de Macabim, né, mas a gente sabe, né, que começou com Yehudá, né? Tem algumas teorias diferentes, mas a gente sabe que começou ali. Tá? E, pessoal, festividade de solstício de inverno, tá, é uma coisa muito antiga, tanto que você tem várias culturas. Tá? Se você pegar, muitas vezes, né, eu já vi gente, sem querer, dando Feliz Hanukkah, né, na verdade, apertei errado aqui, dando Feliz Hanukkah com isso aqui, sem querer, tá? com uma imagem do Diwali. Tá? O Diwali, que é uma festividade hindu, tá? É uma festividade do hinduísmo e que comemora basicamente o solstício de inverno, fazendo o que? Acendendo velhinha. Tá? Então, né, não pensem vocês que isso que é coincidência. Tá? Não tem coincidência nesse tipo de coisa. Tá, pessoal? Isso acontecia porque são festividades de solstício de inverno. E onde havia festividade de solstício de inverno, o povo acendia velhinha. Por que o povo acendia velhinha, pessoal? Por uma razão muito simples. Porque o que acontece? O que é o solstício de inverno? Quem sabe me dizer? O que é o solstício de inverno? Pode ser, Jonathan, pode ser que Maccabi seja acróstico para Mihamor Habaelim Adonai, pode ser, tá? Mas não é a única teoria. Tem gente que acha que que é com Kuf, que aí viria de martelo, né, Yehudá o martelo, e por aí vai, tem várias teorias. Mas o que acontece no solstício de inverno? O que é o solstício de inverno? Quem sabe dizer? Na verdade, no Brasil, a gente tem
o solstício de verão, né? Aqui nessa época, tá? O que é o solstício de inverno, pessoal? O que é o solstício de inverno? É um período em que os dias eles começam a ficar mais curtos, tá? Então, o que acontece? O que eles fazem? Isso, claro, no hemisfério norte, né? Na verdade, no hemisfério sul também, só que o nosso solstício de inverno é em julho, tá? Então, o que o povo fazia? O povo achava que o sol estava ficando fraco. E eles acendiam velinha, acendiam fogo para ajudar, tá, a transmitir luz para o sol, a transmitir fogo, calor para o sol não apagar. Então, era isso que eles achavam que acontecia. Tá? E aí cada povo construiu a sua mitologia. E os romanos associaram isso com a Saturnália, porque eles comemoravam uma grande vitória que foi importantíssima no Império Romano, e aí sincretizaram, né, a Saturnália com a acendimento de velhinha, aquela coisa toda. Tá? E aí os romanos estavam em Israel. O que começou a acontecer? Né? Naturalmente, tá? Vamos dizer, antes disso, se um judeu quisesse acender velhinha, né, alguém ia lá, ia descer tabefe na cara do cidadão, falar, ô cidadão, você larga a mão, né, de querer ser idólatra e querer adorar Deus Sol, essas coisas, para com isso, tá? Isso não te pertence. Só que com Roma na parada, fica difícil de fazer isso. Como é que você vai fazer isso com o romano lá acendendo velhinha, né? Então tá lá o governador da província acendendo velhinha, né? E aí de repente chega o soldado romano trazendo 2 judeus que estavam brigando, um estava estapeando o outro, por quê? Porque o outro estava acendendo velhinha. O governador da província ia virar e falar, deixa o cara que está acendendo velhinha em paz, você está doido? Tá? Então, pessoal, com isso começou a haver uma permissividade para que esse costume se difundisse. Tá? E é natural, então, que o pessoal começasse a acender velhinha. Qual era a festividade que tinha entre o povo judeu nessa época? Era Hanukkah. Então, começaram a acender velhinha para Hanukkah. Tá? Né? Aí vem a pergunta que vocês vão fazer. Espera lá, mas eu estou lá acendendo velhinha, dizendo que o Eterno mandou. Você está acabando de me dizer agora que isso vem de costume pagão? Como é que pode isso? Tá? Pode isso, Arnaldo? Né? Essa é a pergunta que o Galvão Bueno fazia para o Arnaldo César Coelho. Quando tinha dúvida se alguma coisa no futebol era permitido, porque o Arnaldo César Coelho foi juiz. Né? Então ele falava, pode isso, Arnaldo? Né? Pode esse tipo de prática? Né? Pessoal, não só pode, como tem na Torá. Aí vão falar, pronto, né? O Shaul ficou louco. Né? Não, se você pegar as práticas da Torá, pessoal, sacrifício, circuncisão, arca da aliança, os próprios 10 ditos estarem numa tábua, as franjas nas vestimentas, sisi, e tantas outras já existiam naquela época. Isso não caiu do céu. Tá? E o Maimônides, ele explica isso. Quem já ouviu algumas outras palestras já conhece esse texto. E o Maimônides, ele explica da seguinte maneira. O Eterno, em sua sabedoria, não achou apropriado nos ordenar a rejeitar completamente todas essas práticas, algo que o homem não poderia conceber de aceitar, segundo a natureza humana que é inclinada ao hábito. Quer dizer, então o cidadão tem um hábito, ele cria um hábito. Para você tirar esse hábito é muito difícil. Teria sido comparável a um profeta aparecer hoje e clamar por um serviço ao Eterno, declarando que o Eterno agora ordena que não ireis mais orar a ele, nem fazer jejum, nem buscar a sua ajuda, nem tempos de angústia, mas que o vosso serviço será através da meditação sem qualquer obra de qualquer natureza. Imagina se um profeta fala isso. O que você vai fazer para adorar o Eterno? Não vai fazer nada, vai ficar só meditando. Tá? Ninguém ia aguentar isso. Então, ele, portanto, permitiu que essas práticas continuassem, mas as transformou de suas associações idólatras para que o propósito delas fosse direcionado a ele. E assim, ele nos ordenou a construirmos um santuário para ele, com um altar para o seu nome, e oferecer sacrifícios a ele.
Dessa forma, a idolatria foi eliminada. E a grande fundação da nossa fé, a existência e a unicidade do Eterno, foi estabelecida. Isso foi realizado sem confundir a mente das pessoas com a proibição de adorar da forma que elas estavam acostumadas e que era a única com a qual estavam familiarizados. Isso é Maimônides, falando da Torá. Então, se até na Torá tem isso, pessoal, então pode. Tá? Qual é o problema? O problema é que muita gente que vê problema nisso vem do cristianismo para o judaísmo. E no cristianismo, o cristianismo é uma religião dualista, tá? No sentido de que eles acreditam numa dualidade entre as forças do bem e as forças do mal, espiritualmente. O cristianismo acredita que existem, existem anjos e demônios e que eles lutam entre eles, tá? E que os demônios se disfarçam, né, de anjos de luz. E aí você tem um problema. Né? Se você tem uma prática que originalmente foi uma prática pagã, naturalmente as pessoas vão falar: ih, olha, você está invocando demônio e não está sabendo, está infestando a sua vida de demônio. Pronto, as pessoas ficam apavoradas. Tá? Isso faz sentido dentro da cultura cristã, não faz sentido na cultura judaica. Por quê? Porque o judaísmo ele é estritamente monoteísta. Ele não acredita que o Eterno tenha um inimigo, tá? Ou que existam anjos que façam oposição ao Eterno. Tá? Isso não existe no judaísmo. Então, não há essa questão. Para o judeu, não existe idolatria oculta. Tá? O que existe é a intenção do que você faz. Se o que você faz hoje é idolatria aos olhos do Eterno, você está fazendo para Zeus Olimpo, você pode fazer o que você quiser. Tá? Até se você fizer um altar na sua casa e botar o rolo da Torá no altar e dizer que o rolo da Torá é uma divindade, isso é idolatria. Tá? Então, pessoal, o que acontece? Tá? Não tem prática original, tudo veio do paganismo. Então vamos esquecer essa história de caça pagão, porque tudo veio do paganismo. Não tem nada que não veio do paganismo. Nada. Que o povo de Israel, quando foi tirado do Egito, eles já tinham toda uma cultura, e o Eterno não jogou fora. O que o Eterno fez? Ele mudou o essencial. O que era o essencial? O monoteísmo. Era buscar fazer com que esse povo entendesse que tinha que ser monoteísta. Tá? Então, pessoal, é a mesma coisa que a corte mosaica fez. Tá? O que a corte mosaica fez? A corte mosaica, ela pegou, já que o povo já estava acendendo velhinha, ao invés de você falar para de acender velhinha, que é muito difícil, tá? O que a corte mosaica fez? Não, então tá bom, quer acender velhinha? Vai acender para o Eterno. Tá? E engraçado, pessoal, que tudo quanto é religião faz isso. Tá? Uma vez eu estava vendo um documentário na televisão e era um camarada que estava trabalhando com tribos indígenas na Amazônia. E ele estava falando de várias coisas, e aí lá para as tantas ficou claro que ele era um missionário cristão que estava na Amazônia. E aí ele estava falando que começou a ter problema, porque ele estava lá convertendo os índios para o cristianismo, e os índios tinham um dia que eles faziam a festa dos espíritos, onde eles faziam uma festa, eles se pintavam para os espíritos ancestrais. E aí o pessoal se converteu e deu uma confusão, porque, imagina, o filho se converteu, aí a mãe queria fazer a festa dos espíritos, o filho não queria, dava uma confusão danada. Como é que ele resolveu o problema? Ele combinou com eles de fazer uma festa que eles chamaram de festa para o Espírito Santo. E fizeram igualzinho. Se pintaram, cantaram música, igualzinho. Só que dedicaram isso ao cristianismo. Tá? E o que eu achei interessante de ver isso, óbvio que eu não sou cristão, então para mim a questão é irrelevante. Mas trocou 6 por meia dúzia. Mas a questão não é essa. Tá? O que é interessante é ver como eles resolveram o problema da mesma maneira que todo mundo resolve, pessoal. Tá? Quando uma coisa está muito arraigada na cultura, a única maneira de se resolver é mudar o significado e não a prática. Tá? Então, você tem isso, né? Claro, em muita coisa, né? Muito isso ao longo da história.
O catolicismo romano fez isso direto, com um monte de coisa. Tá? Só que o judaísmo também fez, tá, pessoal? Tá? E, né, aqui eu devo até ao nosso amigo Danilo, né, dando créditos a ele, que deu a ideia de pegar, e também ao Marcos, né, que deu a interpretação. Os dois estão presentes hoje aqui por uma feliz coincidência, fico feliz com a presença de ambos. Tá? O selo de Ezequias, a gente postou. Então, o Islã, exatamente, o Islã fez isso também. Um monte de prática do Islã tem origem na cultura árabe pagã anterior. Um monte. Não é uma nem duas, não. Mesma coisa. Tá? E aí vejam vocês. Tá? O rei Ezequias, olha o que o Tanar fala dele. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Tá? Então, Ezequias, Risquiarro, foi um rei positivo, ele foi um rei bom. Só que no selo dele, que foi encontrado em Jerusalém esses dias, tá? Você tem o disco solar alado, que é um símbolo pagão egípcio, e uma Ankh, que é um símbolo pagão egípcio também. Tá? Aí você fala, mas espera lá, como é que pode um rei de Judá ter símbolo pagão? Né? E aí, o que os arqueólogos estavam explicando é que, na verdade, o sentido que eles estavam dando a isso era diferente. Tá? O sol alado eles entendiam como uma referência ao eterno, algum atributo eterno, eu não lembro agora qual, talvez está presente possa esclarecer. E a Ankh também, né? A vida que vem do eterno. Eles reinterpretaram. Tá? Isso, Jonathan, tá? Esse Ezequias. Tá? Esse Ezequias. Então, o selo dele tem símbolos que já foram pagãos. Aí uma pessoa chegou para mim e falou em particular assim, não, show, esse selo foi falsificado porque os arqueólogos são ateus. Mas, veja, pessoal, aí é você querer, né, querer porque querer tapar o sol com a peneira. Né? Na verdade, não é porque os arqueólogos são ateus, é porque realmente o símbolo foi usado. Tá? A gente nem sabe, muitos desses arqueólogos não são ateus, são judeus, praticantes, observantes. Eu estive em Israel, conversei com vários deles na cidade de Davi, né, que é um sítio arqueológico. Tá? Eles não são ateus, mas necessariamente. Mas é a coisa da teoria da conspiração. Né? Quando alguma coisa falha dentro do sistema de crenças da pessoa, a pessoa fica buscando culpado ao invés de repensar o que ela tem de opinião. Né? Mas então, pessoal, veja, é um exemplo disso. São coisas que foram reinterpretadas. Tá? E o acendimento das luzes foi reinterpretado. Tá? Bom, indo então para o final do século I, já início do século II da Era Comum, você tem a Megillat Ta'anit, que ela diz assim, ela fala, por que eles fizeram essa dedicação de 8 dias? Porque nos dias dos reis gregos, os rasmoneus entraram no templo e construíram o altar e o cobriram com revestimento e prepararam os vasos do templo e levaram 8 dias trabalhando nele. Tá? Então, olha o que a Megillat Ta'anit faz. Ela diz que foram 8 dias de festa porque eles levaram 8 dias trabalhando. Tá? Então, ela dá um outro motivo. Na verdade, 1 Macabeus não fala que eles levaram 8 dias trabalhando, só fala que foram 8 dias de festa. Mas a Megillat Ta'anit reinterpreta isso dizendo, não, 8 dias trabalhando, porque então 8 dias de festa. Até pode ser que tenha sido isso. Mas ainda, nós estamos já no início do século II e ainda nenhum sinal do milagre do óleo. Não apareceu. Já teve até sincretismo, né, de prática do solstício de inverno, virou festa das luzes, tá? O que isso não é um problema, na minha opinião, já expliquei por quê. Tá? E nem sinal do óleo, nem sinal do milagre de óleo. Tá? E agora, né? E agora? Bom, como é que a gente entende isso? Né? O milagre do óleo
só vai aparecer lá no final do século II, 100 anos depois, tá? Que vai aparecer isso aí, quase que um século depois disso daqui, tá? E aí, pessoal, como é que a gente entende isso? Tá? Como é que você junta tudo isso aí, para onde você vai? Bom, vamos então a alguns adendos. Para poder entender isso, vamos ter que fazer 2 parênteses, tá? O primeiro parênteses é que os judeus tinham o hábito, na época do Segundo Templo, de escreverem histórias codificadas. Tá? O que eu quero dizer com histórias codificadas? Muitas vezes, eles escreviam em código, eles queriam contar uma coisa, mas eles não podiam falar abertamente. Então, eles escreviam de uma outra maneira. Você tem um exemplo, o melhor exemplo, mais legal de se ver isso, é na história de Judite. Muito antes da Judite virar atendente de telemarketing que, né, irrita o Fábio Porchat, né, a Judite, então, era uma heroína, né, que era dos tempos bíblicos. Tá? E a Judite, então, no livro da Judite, ela mata um general, né? A história passa-se numa cidade fictícia chamada Betúlia, e ela mata um grande general que estava oprimindo a cidade. E no livro, né, de Judite 1:1, ele começa falando assim: era o 12º ano do reinado de Nabucodonosor, que reinou sobre os assírios em Nínive, a grande cidade. Tá? Vocês conseguem perceber algum problema com relação a essa afirmação? Nabucodonosor, rei da Assíria, reinando em Nínive. Pois é, exatamente. Tá? Na realidade, Nabucodonosor nunca foi rei da Assíria. Nabucodonosor nunca reinou em Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Nabucodonosor era rei da Babilônia. Tá? Então, por quê? E já no primeiro versículo ele fala isso. Por quê, pessoal? Por que vocês acham que ele não sabia, que os judeus daquela época, do Segundo Templo, não sabiam que Nabucodonosor tinha sido rei da Babilônia? Eles que tinham sido cativos, né, tinham passado pelo cativeiro babilônio. Vocês acham que eles não sabiam? Ele sabia quem era Nabucodonosor e não sabia que tinha sido rei da Babilônia? Vocês acham isso possível? É possível que o autor conhecesse Nabucodonosor, um judeu, conhecesse Nabucodonosor e não soubesse que ele foi rei da Babilônia? Complicado, né? Na verdade, o que acontece? A história de Judite, tá? O objetivo de escrever isso era para que o leitor visse essa história e já sacasse que era que já sacasse que isso aqui, que essa história estava com os nomes trocados, tá? Que essa história aqui, né, ele já ia falar, não, pera lá, tem alguma coisa aqui. Ele está trocando os personagens, percebe? Tá? E essa é uma história que circulou entre o povo judeu na época da revolta dos Macabeus. Até hoje, o Midrash de Judite, não é o livro, é um Midrash da Idade Média, tá? Ele circula entre as comunidades judaicas e é lido em muitas delas no Shabat durante Hanukkah. Tá? Então, até hoje isso se conservou. E só que no Midrash de Judite na Idade Média, já alguns nomes já aparecem explícitos. Tá? Mas naquela época era algo que
que tinha sido escrito contra os Seleucidas. Tá? Era uma literatura para fomentar nacionalismo. Tá? Era uma literatura polêmica que era para despertar realmente o nacionalismo. Falar, olha, até uma viúva, né, porque a Judite era viúva, e era uma viúva, então, assim, até uma viúva, só que ela era uma viúva muito temente ao Eterno. Então, até uma viúva, que é a pessoa mais desprezível dentro da sociedade, né, de uma sociedade israelita, né, uma mulher que não tinha recurso, não tinha absolutamente nada naquela sociedade patriarcal, tá? Até ela pode derrotar um grande general se o Eterno estiver em favor dela. Tá? Então, a Judite, ela narra, o livro de Judite, né, narra essa história. Tá? Então, ele é uma história codificada. Tá? Não deixa de ser uma Haggadah, né? Ou Haggadah. Tá? E o que são Haggadot também? Você tem Haggadah no Talmud, já é um termo mais geral que se refere a parábolas, tá? A histórias que não são literais, são literárias. Tá? Ok? E uma delas também tem a ver com Hanukkah, com esse período, tá, de Hanukkah. Disse Rabi Hanan ben Rabbah, a calenda, que é uma outra festividade romana, é observada 8 dias depois Estão me ouvindo, pessoal? Caiu aqui a minha conexão. Estão me ouvindo? Sim? Alguém está me ouvindo? Agora que Então, veja. Então, assim, disse Rabi Hanan ben Rabbah, a calenda é observada como mnemônico. Tomás, tome o verso, tu me cercaste por detrás e diante. Salmo 139, 5. Aqui ele citou o Salmo como mnemônico, tá, pessoal? Não é como justificativa teológica, tá? Por favor. E aí, peraí, deixa eu voltar aqui porque eu tinha caído, né? Então, o slide foi lá para o início. Deixa eu voltar aqui. Então, aí ele fala: o primeiro homem viu o dia gradualmente tornar-se mais curto, disse: ai de mim, talvez porque pequei, o mundo à minha volta está se escurecendo e retornando ao seu estado de caos e confusão. Este, portanto, é o tipo de morte ao qual fui sentenciado pelos céus. Então começou a observar um jejum de 8 dias. Mas à medida que observava o solstício de inverno, notou que o dia tornava-se cada vez mais longo e disse: este é o decurso do mundo. E passou a observar uma festa de 8 dias. No ano seguinte, apontou a ambos por festividade. Agora ele os apontou em razão dos céus,
mas os pagãos os apontaram em razão da idolatria. Pessoal, é óbvio que não foi Adão que começou com a Saturnália e com a Calenda, né, que são festas de Roma. Tá? Eles sabiam disso, os rabinos não eram burros, eles sabiam disso. Só que isso aqui é uma Haggadah, tá? Isso aqui não é uma história literal. Qual era o objetivo de falar isso? O objetivo citam Adão, note bem isso, quando Adão é citado, tá, em uma Haggadah, um Midrash, isso significa que é algo natural do ser humano. Tá? Esse é o sentido quando Adão aparece no Midrash, normalmente na Haggadah. Tá? Então, é algo natural do ser humano. Então, é natural do ser humano ter medo da natureza, tá? E tentar ajudar a natureza. Então, assim, tentar acender vela para ajudar o sol a ficar aceso, né, eles estão dizendo, é ignorância, né, é o homem sendo ignorante, mas não é idolatria. Tá? Agora, e quer fazer festinha, não é idolatria. Agora, começa a adorar outros deuses, aí já é idolatria. Tá? Essa é a mensagem. E, na verdade, o que os povos pagãos fazem? Eles atribuíam consciência aos astros e diziam que os astros eram deuses que precisavam ser adorados. Tá? Então, eles faziam dessa forma. Bom, né? Agora, a gente não pode tomar isso como literal, tá, pessoal? O próprio Maimônides, ele fala, deve-se ter pena de tais pessoas de mente fraca, né? Falando de quem literaliza Haggadah. Teve uma vez, infelizmente, um rabino que chegou para mim e falou, todas as histórias do Talmud são literais. Eu quase fui no pescoço do cidadão. Mas o próprio Maimônides, ele fala, deve-se ter pena de tais pessoas de mente fraca, pois em sua tolice acham que estão honrando e elevando as palavras dos sábios, quando na realidade elas os arrastam para o nível mais baixo. Elas destroem a glória da Torá e escurecem seu brilho. Fazem da Torá do Eterno o oposto do que era a intenção. Aí ele continua, né? Ele fala que a intenção da Torá é que as nações vissem, olhassem para Israel e achassem Israel sábio, e não que achassem que Israel é um bando de gente supersticiosa e esquisita. Tá? Bom, então, pessoal, recapitulando, tá? Quando a gente recapitula, tá? Qual era o panorama geral para a história do milagre do óleo? Tá? Você tinha originalmente uma festividade que comemorava a vitória contra os Seleucidas e a rededicação do altar. Tá? Bom, esse tema aparece até hoje nas orações litúrgicas dessa festa. Tá? Durante 4 séculos não se ouviu falar do milagre do óleo. Tá? Por 4 séculos ninguém nem falava desse troço. A literatura judaica, vamos somando as pecinhas. A literatura judaica está repleta de midrashim e agadot, homilias e parábolas. Tá? Uma delas, lida à época de Hanukkah, traz uma mensagem secreta de incentivo à luta contra os Seleucidas. Estou falando de Judite. Tá? A temática das luzes surge por influência de outras festividades por volta do solstício de inverno rededicado ao monoteísmo. Então já tinha uma temática de luz, de acender vela, de acender luz. Isso já existia. Tá? Esse pano de fundo já existia. A época em que a história do óleo surge, Israel estava dominado pelo Império Romano. Tá? Originalmente escrito em hebraico, 1 Macabeus só sobrevive graças a traduções gregas. As cópias hebraicas de 1 Macabeus sumiram, tá? Durante a época do quê? Durante a dominação romana. Tá? E mesmo o trecho litúrgico, né, que a gente tem na nossa liturgia, ele fala da vitória
da vitória dos macabeus, mas fala muito pouco. Se você for reparar, o texto da Amidá dá muito pouco detalhe do que aconteceu. Só fala que foi uma vitória. Tá? Aí você pensa, pessoal, a história do milagre do óleo ela é contemporânea às tensões da insurgência judaica contra Roma. Justamente a história do milagre do óleo ela tem que ter surgido entre Flávio Joséfo, no mínimo, entre Flávio Joséfo e o final do século II. Tá? Final do século II, você está falando aí de 200, do ano 200. Tá? Então, ela tem que ter surgido entre Flávio Joséfo e o final do século II, que é justamente, pega bem a época que Israel estava em tensão, em clima tenso, né, com relação a Roma, por causa das insurgências que levaram até a destruição do templo por volta aí do ano 70. Tá? E aí depois você teve a revolta de Bar Corba, você teve um monte não teve uma só, teve um monte de insurgência. Aí pensa vocês acham que nesse período Roma teria tolerado, tá, que numa festa, justamente na época da Saturnália, que comemorava a vitória romana em guerra, nessa época, Roma ia tolerar que os judeus tivessem uma festa que comemorasse alguma coisa que é uma vitória contra a dominação estrangeira? Vocês acham? Seria como você imaginar que a União Soviética ia aceitar que uma colônia dela comemorasse uma festa pela derrota do comunismo. Vocês acham que seria possível? Que Roma deixaria isso facilmente? O que vocês acham? E aí? É complicado, né? Por que vocês acham que o livro de Macabeus em hebraico desapareceu? Pessoal, como se a Inglaterra permitisse a comemoração da independência americana. Tá? Então, repara, pessoal, primeira Macabeus só sobreviveu em que língua? Em grego. Por quê? Porque a cópia em grego circulava dentro de Israel? É dentro de Israel que a cópia em grego circulava? Sim ou não? Muito pouco provável. Era na diáspora. Então, na diáspora, eles não estavam nem aí. Para a comunidade de Alexandria, estavam nem aí. Para outras comunidades. E por isso o livro sobreviveu. Em Israel, pessoal, esses livros teriam sido confiscados. Tá? Porque eram livros que falavam da vitória contra um povo estrangeiro que estava dominando, que era exatamente o que estava acontecendo. Tá? Então, será que os rabinos, né, os mestres da antiguidade, podiam falar disso abertamente? Eles precisavam de uma nova história de Judite. Né? Eles precisavam de uma nova maneira de transmitir essa mensagem de forma codificada. E daí, pessoal, aí você tem o segredo do milagre do óleo. Tá? A história do milagre do óleo é uma Agadá. Não é que ela foi falsificada, como muitas pessoas pensam. Tá? E quando você olha, né, poxa, falsificou. Não, ela é uma Agadá. Ela foi criada para transmitir algo por trás, uma mensagem por trás. Tá? Ela é, de certa maneira, codificada. Qual é a mensagem? Vamos olhar para ela de novo. Pois quando os gregos entraram no templo, profanaram todos os óleos que estavam no templo. Quando a casa dos Hasmoneus prevaleceu contra eles e os derrotou, procuraram e encontraram somente um jarro de óleo
sobre o qual estava o selo do sumo sacerdote, mas só continha o suficiente para um dia de iluminação. Porém, um milagre aconteceu, eles acenderam a menorá por 8 dias. Bom, vamos olhar os elementos dessa história, tá? Os gregos. Então, a entrada dos gregos no templo, ela remete a uma questão ocorrida à época dos Seleucidas. Né? Na verdade, não eram bem gregos, né? Os Seleucidas eram o Império Greco-Sírio, né? Mas era uma parte do Império, quando o Império de Alexandre o Grande, que era grego, se fragmentou, por isso chamavam de grego. Tá? Mas eram os Seleucidas. Mas que também estava acontecendo no período da dominação romana, a interferência estrangeira no templo. Tá? Então, em 1 Macabeus 1:21, você tem o seguinte: entrando com arrogância no santuário, apoderou-se do altar de ouro, do candelabro e dos seus acessórios. Tá? Da mesma forma ocorrera com os romanos, que em 66, na Era Comum, como resposta à insurgência judaica, pilhou o templo de Jerusalém. Tá? Então, da mesma maneira que ocorreu com os gregos, ocorreu também com os romanos. Né? O controle estrangeiro ao templo e a profanação do templo. Tá? No meu entendimento, inclusive, o milagre do óleo tem mais a ver com Roma do que com os Seleucidas, na época em que ele foi criado, embora ele remeta aos Seleucidas. Tá? E a profanação do óleo? Tá? A profanação do óleo, pessoal, ela remete à questão da unção. O óleo, ele era símbolo do sacerdócio. Tá? Afinal, a Torá fala: ungirás a Arão e a seus filhos, né? Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o óleo da santa unção nas vossas gerações. Então, o óleo simbolizava o que? Os ungidos do Eterno. Tá? A profanação do óleo, os óleos profanados, significava o que? O sacerdócio corrupto, porque foram os sacerdotes corruptos que desde os tempos de Antíoco Epifânio até o Império Romano causaram confusão. Tá? Então, olha o que diz 1 Macabeus 7, 5-6. Foi quando vieram ter com eles todos os homens iníquos e ímpios de Israel, conduzidos por Álcimo, que pretendia o cargo de sumo sacerdote. Esses acusaram o povo diante do rei, dizendo: Judas, com seus irmãos, fez perecer todos os teus amigos e a nós expulsou da nossa terra. Tá? Então, e depois disso, os sacerdotes corruptos é que convidariam o Império Romano a dominar sobre Israel. Tá? Então, tudo foi feito com a conivência do sacerdócio corrupto. Por quê? Porque os sacerdotes, nem sempre, Bianchini, a gente pode dizer que narrativa em código é um tipo de Agadá, tá? Mas a Agadá ela é uma parábola, normalmente, tá? De certa forma, toda parábola é codificada, tá? Ok? De certa forma, né? Mas é que alguns têm o objetivo tinha um objetivo de ser uma coisa meio secreta, né? Assim, outros não, outros são só para lembrar, como recurso, para lembrar realmente do significado, tá? Ok? Bom, e seriam os sacerdotes corruptos que depois eles é que convidariam, né, Roma a dominar. O sacerdote, como eu falei, né, pessoal, o poder político-religioso do povo, quem é que podia controlar o povo? Eram os sacerdotes. Tá? Era o sacerdote. Então, Nilson, aí é difícil dizer, tá? Se o milagre do óleo fez alusão aos romanos, ou se não, se faz mesmo alusão aos Seleucidas, mas ele foi contado dessa maneira para não chamar a atenção dos romanos. Eu acredito na segunda hipótese, tá? Mas também daria para argumentar a primeira. É difícil da gente saber qual delas. Mas que as situações eram semelhantes, isso é inegável, tá? Bom, e aí então você tem o único jarro remanescente, pessoal.
que é o único jarro remanescente? É o remanescente, né? Tá? Em 1 Macabeus 3, 49 a 51, e diziam, isso é o sacerdócio remanescente, tá? Que faremos dessa, né, e diziam, elevando a voz para o céu, que faremos dessa gente, para onde os levaremos? Teu lugar santo está sendo conculcado e profanado, teus sacerdotes jazem no luto e na humilhação. Vê que os gentios, né, as nações se coligaram contra nós a fim de nos aniquilarem. Tu sabes o que tramam contra nós. Como poderemos resistir diante deles se não vieres tu em nossa ajuda? Então aqui é o remanescente falando, né? Os sacerdotes que permaneceram fiéis ao Eterno. Esse é o simbolismo do jarro que não foi profanado, que o selo não se quebrou. Tá? O selo, o sinal, né? O selo era um sinal, a marca do sumo sacerdócio, quer dizer, a marca dos verdadeiros, dos autênticos seguidores do Eterno, tá? Dos sacerdotes fiéis. Né? E por que durou 8 dias, pessoal? Bom, você tem duas possibilidades aí. Tá? Na verdade, o 8 dias simboliza o milagre, né? Mas não o milagre do óleo em si, né? Mas o milagre do óleo é simbólico do quê? Que esse pequenino remanescente, esse único jarrinho, quer dizer, esses poucos sacerdotes deram conta do recado, eles sobrepujaram os Seleucidas. E aí seria uma esperança, é por isso, Nilce, que eu acho que se refere aos Seleucidas, entendeu? Porque ele conta de uma vitória, né? E aí ele espera que haja o quê? Que haja, né, uma associação de ideias do povo com relação à situação que eles estavam vivendo com Roma, tá? Então, 8 dias. Por que 8 dias? Pode ser porque era o tempo da duração da festa, tá? Mas tem uma outra ideia também, não é só por isso. Tá? 8 também tem uma outra hipótese. Na cultura semita, o número 7, ele representa um ciclo completo. Né? O mundo foi criado em 7 dias. Tá? Em 7 dias, né, você tem aí a primeira infância do bebezinho. No 8º dia, ele é circuncidado. Por quê? Porque o 8 simboliza um novo começo. O começo de um novo período. Tá? Você tem isso também, esse simbolismo muito forte em purificação. Né? A pessoa que em algumas situações em que ela estava em estado de impureza cerimonial, ela contava 7 dias e no 8º ela estava limpa. Né? Por quê? Porque no 8º dia, né, no final do 7º dia, né, ela no 7º dia, né, ela contava 7 dias, se banhava e estava limpa. Quer dizer, a partir do 8º dia, ela estava limpa. Tá? Por que isso, pessoal? Por causa dessa simbologia do 8 se referindo a um novo começo. Tá? Então, a ideia do óleo que durou 8 dias significa o remanescente atravessando as adversidades, iluminando Israel numa época de trevas e remanescendo até um novo tempo, um novo começo. Israel iria recomeçar, Israel iria se recuperar, Israel teria de novo a sua liberdade. Esse é o simbolismo do milagre do óleo. Tá? Então, pessoal, para as nossas conclusões finais aqui, como vocês podem perceber, tá? O milagre do óleo é uma Haggadah. Se você tentar literalizar e achar que isso aconteceu literalmente, você vai ter problemas históricos muito sérios e insuperáveis. Você tem que partir para a fé cega. É aquilo que a gente falou. Você tem que ignorar totalmente que todos os registros históricos anteriores à época, ao primeiro registro do milagre do óleo, não trazem essa informação. Agora, se você entende todo o cenário geopolítico no qual Israel estava inserido, se você entende as razões e o estilo de ensinamento e escrita dos rabinos, você consegue compreender que aquilo é uma Haggadah, né? Ou uma Haggadah, como queira. Tá? É que Haggadah puxa mais para o hebraico, Haggadah puxa mais para o aramaico.
Tá? Mas, na verdade, no fundo é a mesma coisa. Alguns usam separado, mas no fundo é a mesma coisa. É a mesma palavra. Tá? Então, pessoal, isso não desmerece a história do milagre do óleo. Tá? Uma história não é menos importante porque ela é Agadá. Acontece apenas que a Agadá tem uma simbologia maior. Tá? Ela tem um simbolismo maior que ela. E é por isso que ela não é comemorada, tá, na liturgia de Hanukkah. Por quê? Porque se ela fosse comemorada na liturgia de Hanukkah, você estaria comemorando o símbolo e não o simbolizado. Percebe? O simbolizado é a vitória. O milagre, né? Ah, Shaul, mas aí então quer dizer que não teve milagre. Tem gente que fica, quando ouve isso, fica desapontado. Pensa, mas não teve milagre. Cidadã, como não teve milagre? Você pega um povinho desse tamaninho, pequenininho, que está sendo dominado pelos Seleucidas, que era um poder militar fortíssimo. E, de repente, meia dúzia de gato pingado resolve declarar guerra aos Seleucidas. E eles conseguem libertar Israel dos... E você acha que isso não é milagre? Como que isso não é milagre? Gente, isso é um milagre muito maior, mas muito maior do que a história do óleo. Tá? Então, pessoal, esse é o verdadeiro milagre, é a sobrevivência do povo. É que contra tudo e contra todos, contra todas as circunstâncias, contrariando tudo quanto é previsão, estatística, etc., etc., o povo sobreviveu. Esse é o milagre. Am Israel Hai. Esse é o milagre. O povo de Israel vive. Tá? E esse pequenino remanescente conseguiu um feito extraordinário para provar que as vitórias militares no Tanar são verdadeiras. Não são só conto da carochinha. Elas são verdadeiras porque elas aconteceram depois e continuam acontecendo. Então, olha como isso é importante. Hanukkah valida que o Tanar é atual. Percebe, pessoal? Então, um milagre é muito maior do que o milagre do óleo. Tá? Então, não se preocupe com o fato do milagre do óleo ser Agadá. É aquela história, né? Coca-Cola com limão não é bom, eu vou tirar o limão. Quer dizer, deixa a Coca-Cola, então. Né? Assim, como assim? Tá? Então, não perca o foco do que é importante. Tá, pessoal? Então, isso não diminui. Ah, Shaul, e a vela? Continua acendendo? Claro. É a ordem da corte mosaica, tem que acender. Faz parte do judaísmo. Faz parte da Torá que a corte mosaica institui. Tá? E a luz, né, ela tem uma simbologia que foi reinterpretada à luz do monoteísmo, tá? Foi interpretada para o monoteísmo e que a gente comemora. Tá certo? Ficou claro, pessoal? Tá? Então, é uma pena que as pessoas alardeiem tanto a questão do milagre do óleo como se esse fosse o espírito da festa. Não é. O espírito da festa é muito maior do que isso. Tá? E esse é, pessoal, o grande segredo do milagre do óleo. A história do milagre do óleo é fantástica. Eles pegaram uma historinha e conseguiram sintetizar e resumir, tá, os acontecimentos da revolta dos Macabeus. E quem ouvisse a história na época entendeu do que eles estavam falando. Tá? E provavelmente entendiam por que eles estavam falando assim. Isso era explicado. Mas isso não podia ser posto abertamente. Né? Tinha boas razões, como Judite, né? A história de Judite que circulava também dessa maneira. Tá? Essa é a forma de ensinar dos nossos sábios. Ok? Então, pessoal, está desvendado aí perante vocês o segredo do milagre do óleo. Tá? Todo ele. Como que aconteceu, como que surgiu, qual foi o panorama geopolítico que levou a essa história, tá? Por que ela só aparece quando ela aparece e como é que ela se concilia com as demais fontes históricas. E aí vocês vão ver, vocês conseguem perceber que a coisa se harmoniza total e completamente. Tá bom? Espero que vocês tenham apreciado este pequeno shiur, esta pequena aula, e para todos vocês, né, um Hanukkah Sameach, tá? Um parênteses, Hanukkah não é Hag,
tá, pessoal? Hag, na verdade, no hebraico bíblico, Har, tá, é uma festa de peregrinação, é como no árabe o Hajj, tá? Então, você só... Hag, mesmo o Har, você só tem Massor, né, pão ázimos, Shavuot, que é festa das semanas, e Sukkot, tá, que é a festa das cabanas. As outras festividades não são Hagim, tá? Elas são Moadim, né? Elas são tempos apontados, elas são festividades, mas não são de peregrinação. Tá? Então a gente fala, né, vamos dizer, se você quer usar uma linguagem, claro, se alguém desejar Hag Sameach para você, você não vai ser chato, né? Mas saiba que é importante entender o conceito. Tá? E o conceito é isso. Então, Hanukkah Sameach para todos vocês, uma ótima noite, muito obrigado pela presença de vocês aqui neste estudo.